O homem sábio, ele tem controle sobre o seu corpo e a sua alma, porque a sabedoria lhe dá domínio próprio. Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 29 de dezembro, e é uma alegria estar aqui com você. Eu espero que você esteja bem, que o Senhor abençoe a tua família, com toda sorte de bênçãos, com graça e com paz. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 14, verso de número 12. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Perdoa também, Pai, as nossas fraquezas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero lembrar você que hoje é o nosso último culto do ano. Nós temos hoje o culto às 19 horas, você é o nosso convidado. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, para te abençoar, em nome de Jesus. Vamos abrir então, vamos ler, melhor dizendo, Provérbios capítulo 14, a partir do verso 17. E ele diz assim: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Do que ele está falando aqui? Aquele que tem pavio curto, que não tem sabedoria, que é insensato, daquele homem que é mau, que então ele se ira com facilidade, ele não tem domínio próprio. A ira, né, esse irar-se, esse perder as estribeiras, se tornou um hábito, porque isso está dentro dele. Eu quero citar para você um versículo de Eclesiastes, capítulo 7, verso 9, que também é um livro de sabedoria extraordinário, que diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato, não do sábio. Porque aquele que tem sabedoria, amados, ele alcança domínio próprio, controle sobre a sua alma e seu corpo, sobre as suas reações. Uma coisa importante que nós precisamos entender aqui é que ele fala sobre maus desígnios. O que são maus desígnios? É aquilo que está lá escondido no coração. Então, nem todos apresentam um sinal externo. Ele consegue se controlar, mas no fundo ele vai buscar vingança, ele planeja coisas más. É disso que fala o homem de maus desígnios. Versículo de número 18. Os simples herdam a estultícia. Amados, herdar é algo que nós vamos receber. Então, herdar fala de colheita, que nós vamos colher. Aqui nós vemos um princípio muito claro deste princípio espiritual da semeadura e da colheita. E um contraste entre o homem ingênuo, que é o homem simples, com o homem prudente. Então, o simples herda ou vai colher, o ingênuo vai colher a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Então, o ingênuo é aquele que tem um histórico de fazer ou de cometer erros, tolices, erros bobos que o sábio não comete. Porque ele tem o entendimento, ele tem a prudência, ele tem o conhecimento. Mas a partir do momento que mesmo aquele homem que é simples, porque nós já falamos sobre isso, esse homem simples, esse homem que é ingênuo, ele pode ser simples e ingênuo talvez pela sua própria falta de experiência, ou porque ele está começando no caminho da sabedoria. Mas se ele buscar este caminho de sabedoria, andar com o Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele vai alcançar, amados, uma melhora extraordinária na sua vida. Porque ele vai ser um homem, uma mulher que andam com sabedoria. Por isso que ele fala coroam de conhecimento, que os prudentes se coroam de conhecimento. Porque a coroa é uma característica, né, que chama atenção, é algo que é visível. Então, quem tem sabedoria tem prudência, e é como se ele tivesse uma coroa na sua cabeça, que chama atenção, porque a sabedoria que ele compartilha com as pessoas faz com que elas olhem para ele, para ela, como alguém que está coroado de sabedoria, de prudência. Buscam sempre os seus conselhos. Versículo 19. Os maus inclinam-se perante a face dos justos, dos bons, desculpe, e os perversos junto às portas do justo. Aqui é interessante, esse versículo é muito interessante porque é uma figura das cidades antigas que eram cercadas por grandes muros. Mas qual era o ponto fraco desses muros? As portas.
Então ali, nessas portas, havia toda uma complexidade para que ela fosse forte, fosse resistente, porque era o ponto fraco da muralha. Então, o que significa junto às portas do justo? Porque aquele que controla a porta, controla a cidade. Então, quando é o inverso, aquele que não consegue subjugar a porta, isso mostra que ele foi então incapaz de conquistar. Ele perdeu, ele foi derrotado. E é exatamente isso que está dizendo aqui. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos inclinam-se junto às portas do justo, porque não ou foram incapazes de conquistar aquela cidade. Eles foram conquistados. Amém? Então, o perverso, ele se submete às portas do justo. Versículo de número 20. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aqui, amados, nós vemos aquela. É uma ironia, de certa forma, porque ele está dizendo que o dinheiro atrai muitos amigos. Mas o triste desse provérbio é que ele fala sobre essa natureza humana, de que o rico ele tem muitos amigos aparentes, mas na verdade esses amigos amam o dinheiro, não a pessoa. Amém? Versículo 21. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Dá até para fazer uma ligação nesse versículo com o anterior, aonde nós percebemos que ele despreza o seu vizinho porque ele é pobre, porque ele não tem nada o que oferecer. E esse desprezar é uma palavra muito forte, ela se aproxima do termo ou da palavra ódio, porque aqui diz que ele tem então esse ódio, esse despreza o pobre, porque eles não seguem o mandamento de amar o próximo. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. O segundo mandamento e maior é amar o próximo como a si mesmo. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por que que ele despreza o seu vizinho? Por que que ele não se compadece do pobre, daquele vizinho, daquele pobre? Porque ele quer favorecer o rico, porque ele ama o dinheiro, ele quer alcançar vantagem. É uma falsidade, e toda falsidade ela é pecado. Versículo de número 22. Acaso não erram os que maquinam mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Aqui é uma pergunta, de certa forma, retórica, porque a resposta ela é óbvia, né? Não tem nem necessidade de ser respondida. Acaso não erram os que maquinam mal? Claro que sim, né? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Aqui tem um sentido de graça, sabe? Aqueles que planejam o bem recebem graça de Deus. Em todo trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Penúria é a pobreza. Então, aqui ele está falando que há uma diferença entre falar e fazer. Nós podemos lembrar daquela parábola de Jesus, onde ele conta que um homem tinha 2 filhos, ele disse para um vai ao campo, ele disse vou sim, imediatamente, mas não foi. O outro ele disse não vou, mas depois, pensando bem, ele disse não, eu vou obedecer ao meu pai, e foi. Então, meras palavras não levam a lugar nenhum. Precisa haver ação. Né? Então, falar é diferente de fazer. Eu preciso colocar as minhas palavras, o meu conhecimento, aquilo que eu adquiri, em ação. Versículo de número 23. Em todo trabalho aproveito. Desculpe, já lemos esse. Versículo 24. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Então, está dizendo que a insensatez ele vai gerar mais insensatez. É isso que está dizendo. E a sabedoria vai trazer mais sabedoria. Aquele que tem, mais lhe será dado. Ou de sabedoria, ou de insensatez. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. Então, nós não podemos esperar, por exemplo, de uma pessoa enganadora a verdade, porque ela não vai hesitar em matar através de um falso testemunho. Nós precisamos ver que esse versículo e os versículos de Provérbios, eles falam para nós buscarmos a sabedoria, mas esta sabedoria, ela vai nos fazer enxergar os sinais, os vestígios, as coisas que estão fora do lugar.
Como, por exemplo, aquele que é insensato, ele vai esperar que uma falsa testemunha, que alguém que é mentiroso, dê um testemunho verdadeiro? Não, ele vai dar conforme melhor for para ele, conforme melhor for a vantagem que ele vai receber. E se precisar mentir, ele vai mentir. Então, homens, por causa disso, homens inocentes são executados e homens culpados são libertos. Porque ele não hesita, amados, em dar um falso testemunho, desde que isso traga alguma vantagem para ele. 26, e vamos ler o 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Que versículo extraordinário, amados. É a ideia central de Provérbios aqui, o temor do Senhor. Nele o homem tem amparo. Nele os seus filhos vão encontrar refúgio. Mais uma vez, amados, nós vemos aqui o princípio da semeadura e da colheita. Os nossos filhos vão colher, porque nós andamos na sabedoria. Eles colherão também os frutos, porque nós tomamos esta decisão, escolhemos andar no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E o versículo 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, amados, o temor do Senhor, ele proporciona tanto proteção, como também ela é uma fonte de vida. Versículo 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. Aqui fala, amados, que a honra do rei, que tem apoio popular, e a desonra do rei, que não tem o apoio popular. É isso que ele está falando aqui. Amém? A falta de povo aqui, na verdade, é a falta de honra, é a desonra, né? Que não é reconhecido. O longânimo é grande entendimento, ou seja, paciente, né? Tem sentido de paciência. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ânimo precipitado é quem? Aquele de pavio curto. Aquilo que nós vimos ali no versículo 17, o primeiro versículo hoje, que nós lemos ali, inclusive, aquele versículo de Eclesiastes. Então, a pessoa de pavio curto, amados, ele sempre vai exaltar a loucura, porque ele vai fazer as coisas sem pensar. Ele faz primeiro para depois pensar ou para depois ter que colher as consequências do seu ato precipitado. Mas já o longânimo, o paciente, o entendimento, ele não faz dessa forma. Ele primeiro pensa para depois fazer. Versículo de número 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão do coração. Amados, então, um coração sábio, ele é saúde para todo o corpo. O coração sábio traz saúde para o corpo e para a alma. Só que a inveja, ela faz apodrecer os ossos. E aqui a podridão dos ossos, ela é uma figura ou significa doenças físicas e psicológicas. São doenças de origem psicossomáticas, produzidas por causa da inveja que eu abrigo, que este homem, que esta mulher abriga lá no seu íntimo. Essa ira, essa inveja, essa cobiça, ganância, né? Aquela coisa porque ela, porque ele, não eu, por que ela tem e eu não tenho, por que ele tem e eu não tenho, amados, nós temos que passar longe disso, longe disso. Versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Veja, por que ofende a Deus quem oprime o pobre? Porque a forma com que a pessoa trata os seus iguais é a mesma forma que ele lida com Deus. João, ou a epístola do apóstolo João, diz isso. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Versículo 32. Pela sua, ou seja, né, eu amo a Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu enxergo, vejo a sua dor, vejo o seu sofrimento, suas lutas, né? Não me compadeço. Pela sua malícia é derribada o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Então, mesmo na morte, o justo tem esperança, diferente do perverso. Ele não tem esperança na morte. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior do insensato vem a lume. Então, aquilo que aquele pecado que a pessoa tem, aquilo que está no interior dela, aquilo vai ser revelado para todas as pessoas, para todos que estão à sua volta. Ele pode esconder por um tempo, não o tempo todo.
A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Dos povos. Veja, o pecado ele é individual? Mas o pecado ele pode trazer efeitos, vamos dizer assim, que se estendem a quem está à nossa volta, à comunidade, a uma cidade, a um país. Então, os pecados, eles são individuais, mas eles podem ter consequências coletivas. Tá? E o último versículo, o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Então, por que o servo prudente goza do favor do rei? Porque ele agrada ao rei. E o outro, por que ele é objeto do seu furor? Porque ele não agrada ao rei e não se esforça para agradar. Né? No seu trabalho, naquilo que foi dado para que ele faça, ele não faz bem feito, ele faz de qualquer jeito, então ele é um objeto de furor do rei. Amém até aqui? Vamos orar então? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe as nossas casas nesse dia, que o Senhor nos dê paz, saúde, proteção, prosperidade, em nome de Jesus. Que o Senhor traga a tua bênção sobre cada família aqui representada, que o Senhor traga o teu amor, a tua paz, em nome de Jesus Cristo. E nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Te damos o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar você, verifique se você é inscrito ainda no canal. Também não esqueça de dar like, de colocar nos comentários o teu pedido de oração e de compartilhar com quem você ama. E eu aguardo você hoje às 19 horas. Deus te abençoe. Um ótimo dia para todos.